Toze é um jogo independente brasileiro de horror e sobrevivência que é ambientado numa cidade fictícia e rural do Brasil. Ele foi criado pelo Leozera Game Dev e estava sendo desenvolvido há mais ou menos 2 anos. O criador tem um canal no YouTube onde ele postou grande parte do processo de criação desse jogo. Eu recomendo vocês darem uma passada lá. Segundo a Steam, explore sua mente em estado de decomposição neste FPS de survival horror retrô narrativo. Gerencie recursos escassos, resolva puzzles e lute para voltar ao mundo dos vivos. Ao menos é o que é dito na sua página da Steam. E bem, o nosso objetivo hoje é analisar esta magnitude dos jogos brasileiros e ver se ele é ou não um bom jogo. E quem sabe, decifrar a sua história. Enfim, eu sou a Ellen e seja bem-vindo à análise de hoje. Só passando pra lembrar que a gente tem um servidor no Discord, é muito foda, vai lá, tem um pessoal legal, vai lá. Por que você não tá respondendo as minhas mensagens? Eu tava dormindo. Obrigada por me acordar, a propósito. Bom, eu consegui um double date pra gente com o Henrique e o amigo dele. De nada. Eu não curto ele, você sabe disso. Não tô afim de nada com ninguém. Mentira, eu vi vocês dois juntos semana passada. Olha, eu só quero ficar em casa, valeu. Eu não sei o que tá acontecendo com você ultimamente, mas a única forma de você sair dessa é se mexer e largar esse computador por um tempo. Faz isso por mim, por favor. Por favor? Tá bom, mas você me deve uma. Sim, vem cá, noite das meninas. A gente precisa planejar isso. Na verdade, eu preciso. Você precisa vir pra cá agora, faz parte do acordo, não tem negociação. Tá bom, eu já vou. E após essa conversa com a Bruna, o jogo começa. Damos uma pequena explorada na casa e aqui entra uma parte que eu gostaria muito de comentar. O jeito que esse jogo coloca um ambiente mediano brasileiro é muito bom. O ambiente é muito confortável e passa uma sensação até nostálgica quando você anda por ele. Depois dessa breve olhada, vamos dar uma conversadinha com a nossa mãe, que está sentada assistindo um filme de terror de zumbi. Ela conversa um pouquinho com a gente e ela pede pra gente ir no bar novo que abriu na cidade, comprar um macinho de cigarro pra ela. E chegando lá, e nós nos encontramos com o seu Lambido, e eu não vou fazer piada com o nome dele, acredite. Mas enfim, infelizmente o bar tá fechado e a gente vai ter que voltar pra casa de mãos vazias. Ei, Lambido, quem é aquele? Lambido? Eu preciso voltar pra casa. E por alguns segundos ele parece só estar olhando pra gente, como se fosse um stalker. Mas então você começa a ouvir passos. E ele tá seguindo a gente. Mas a gente tá perto de casa, então é meio difícil dele... Ok, eu tava errada. Mais um dia no Brasilzão, yeah! Então nós acordamos em um novo lugar, uma versão diferente da nossa própria cidade. Um caramelo pequeno nos chama, nos guiando até a nossa casa, porém ela tá diferente. Aparentando estar um pouco mais desgastada, velha e bem solitária, exceto pelo nosso camaradinha. Ai, que bonitinho.
encontramos uma lista telefônica antiga com um mapa da cidade, convencionalmente. Nós encontramos a sala de save point, que é bem relaxante, passando a mesma vibe que eu sentia jogando Resident Evil 4. E é uma ótima sala de salvamento, ela passa uma vibe bem nostálgica, nostalgia. Encontramos um diário, o qual faz umas anotações bem legais sobre o jogo, mas a gente não vai explorar ele muito nesse vídeo. Mas se você quiser dar uma passadinha lá, compra o jogo, é bom. E o caramelinho volta a nos guiar a um novo lugar, o qual aparentemente se destaca bastante no ambiente cinzento e cheio de névoa. Ao atravessar a porta, algo esquisito acontece. Voltamos ao mesmo lugar de antes, só que dessa vez a névoa parece um pouco mais densa e o ambiente também parece bem menos confortável. Não que antes estivesse, mas poxa. E bem, seguindo os latidos do cachorrinho, nós encontramos outra porta e ao atravessá-la, a gente volta pro mesmo lugar. Só que dessa vez não dá pra ver um puto na nossa frente. E o ambiente agora tá com ruídos, como se tivesse alguém ali. Mas será que tem? Estranhamente, ao invés da porta que devíamos ter aqui, temos um orelhão e tem alguém chamando. Alô? Boa tarde, senhora. Como estamos hoje? Ela mexeu os dedos. Chamei a enfermeira, mas ela disse que foi só um espasmo muscular. Vamos fazer alguns exames para descartar outras causas. Ela vai acordar? Ainda é cedo para dizer com certeza, mas houve uma melhora em relação à semana passada. Ok, o que caralhos foi isso? Bem, eu acho que a gente vai ter que teorizar melhor sobre isso depois. Que seja, a gente encontra outra porta. E entrando nela, a gente volta ao ambiente comum, entre aspas. E filhos da p... eles prenderam o meu doguinho, malditos, eu não vou deixar isso passar. Agora na missão de salvar nosso doguinho, a gente vai até uma construção, pega uma arma e BUM! Primeiro inimigo do jogo. Conheça o Noia, o bicho mais desgraçado que eu já vi. Este Zé Pagodinho maldito, ele dá muito dano, ele te prende e ele não morre fácil, pelo menos no modo normal do jogo ele tem muita vida. A gente vai encontrar muitos deles e este bastãozinho aí não serve pra porra nenhuma, ele é a pior arma principal que eu já vi num jogo. A gente estoura um cadeado, invade uma propriedade privada e lá nós temos mais um desses merdinhas. Oh, puta que pariu. Enfim, a gente consegue entrar onde tá o cachorro, mas antes a gente vai ter que passar pela casinha, porque não dá pra atravessar o saco de lixo, por algum motivo. A gente passa pela casinha medonha, eu ainda não me acostumei com os monstros desse jogo, mas a gente salva o cachorrinho. E ele passa por uma portinhola a qual a gente não consegue passar, e agora nosso objetivo é ir para a igrejinha e contornar por lá. Pequeno problema, o qual eu esqueci de mencionar, é que tem um buraco enorme aonde devia ficar o fácil acesso até a igrejinha. Então a nossa opção é passar por umas casinhas, as quais estavam trancadas, mas a gente pegou a chave da Sonserina para abrir elas. Mas então, eu, como a pessoa medrosa que eu sou, eu percebi que tinha algo que me desconfortava mais do que os monstros. As casas desse jogo, que são muito escuras, mas mesmo assim eu não optei por aumentar a luz, porque aqui é pro gamer, aqui é gamer de verdade. Exceto por esta porta que tava tão escura que o jogo nem me permitiu entrar nela ainda. E confesso que eu não tô com tanta curiosidade pra saber não, hein?
Entrando em outra casa, eu comprovo novamente o quanto as casas desse jogo dão um medo do cacete. E eu levei um susto com este puto deste bicho. E ele conseguiu me matar, inclusive, e como eu disse, esses bichos são o capeta e eu odeio esses noias filhas da puta. Eu espero que todos os noias desse mundo morram. Enfim, depois da batalha mais tensa de toda a minha vida, eu percebo que tem uma espingarda ali. E seria muito legal ter uma espingarda, principalmente nesse começo de jogo. Olha só como o criador foi bonzinho. Esquece o que eu disse, essa espingarda aciona um mecanismo que fecha a porta, então a gente não vai poder pegar ela por agora. Indo para a próxima casa, a qual convencionalmente tem um save point ali, eu resolvo explorar um pouco e eu percebo que... Mas talvez eu esteja exagerando, talvez não seja tão ruim assim, talvez seja só um momento de susto. Tá bom, esquece o que eu disse. Alimente-o antes do pôr do sol. Confira as travas toda noite. Não demore, está agitado ultimamente. Não deixe-o sair em hipótese alguma. Este é nosso fardo agora. A gente guarda, não questiona, não fala. É uma carta esquisita e meio vaga, na verdade todas as cartas desse jogo são, mas ela é interessante. E talvez o próximo monstro que a gente vai ver seja o que está citado nesta carta. Esta criatura, a qual mais parece uma centopeia humana, é o primeiro mini-boss desse jogo. E eu tomei um susto da porra quando eu percebi qual que era a mecânica desse bicho. Em resumo, você não pode fazer barulho e tem que ficar acendendo essas velhinhas, as quais ele às vezes apaga. E seu objetivo é acender todas elas. E porra, eu não lidei bem com isso. Eu fiquei numa tensão gigantesca fazendo essa merda. Inclusive, olha como foi a minha reação a terminar esse minigame. Você não pode me ouvir, mas eu gritei muito quando eu vi essa porra desse bicho na minha frente. Essa não foi uma experiência confortável. Oh meu Deus, eu amo este jogo. Senhora Costa, sou o detetive Fábio, responsável pelo caso da sua filha. Eu sei que a senhora já falou com os meus colegas, mas eu preciso que a senhora passe por tudo de novo comigo. Tá bom. Sua filha tem algum inimigo, alguém que possa querer machucar ela? Não, a Lara, ela é reservada, não incomoda ninguém. Algum conflito recente no trabalho, com vizinhos ou algum ex, talvez? Não é nada disso. Ora, ela foi esfaqueada várias vezes e deixada na rua. Alguém fez isso de propósito. Se a senhora souber de qualquer coisa... Eu já disse que não sei de nada. Posso ficar com ela, por favor? Acho que a gente já tá conseguindo entender mais ou menos o que tá acontecendo aqui. Mas a gente vai deixar a história pra depois. Chegando a uma nova sala, encontramos outra carta e ela diz, abre aspas, faz anos que vejo aquilo crescer naquele escuro. Ele não escolheu isso. Às vezes trago uma vela a mais, não sei porquê, não adianta nada. Eu já pensei em contar pra alguém muitas vezes, mas toda vez que chego até a porta, penso no que isso significaria pra essa família e volto pra dentro. Não sou cruel, só tenho medo. Fico me perguntando se tem alguma diferença. Estranhamente, ela ainda parece falar da mesma criatura de antes, mas talvez agora signifique outra coisa. Vamos deixar isso pra depois? Vamos? Por agora, o que importa é a nossa gameplay. Voltando até uma das casinhas que estava bloqueada, a gente coloca a primeira parte de uma peça que vai abrir ela. Mas a gente ainda precisa da outra parte, então vamos explorar mais um pouco essas casinhas. E por agora a gente ter uma forma de fonte de luz, a gente pode voltar até aquela área que estava bloqueada por ser muito escura. Mas antes parece que tem alguém ligando pra gente de novo.
Sabe, quando você era pequena, não conseguia dormir sem a luz acesa. Toda noite você me chamava e eu vinha sentar ao lado da sua cama para você pegar no sono. Eu nunca levei a sério. Eu ficava falando, não tem nada aí, meu amor, fecha os olhos. Eu devia ter te ouvido mais. Andando um pouco, a gente encontra o segundo andar dessa casa, que tem um presentinho muito bom pra gente. Um fodendo 3/8. Agora eu sou imparável. Ninguém mais vai me parar. Eu quero ver o demônio. Eu quero ver o demônio que vier me peitar. Oh, que porra é essa? Oh! Essas coisinhas aí são o novo inimigo do jogo, que não é de verdade assustador, mas... sei lá, bicho bosta. Até onde eu pesquisei, esses bichinhos são inspirados nos Headcrabs de Half-Life 1 e 2. E eles cumprem bem o propósito de serem irritantes e bem... bostinhas. Não tem muito o que dizer sobre esse bicho. Ele é um olho com dedos ou tentáculos presos a si mesmo. E ele tira um dano bem legal se você tá no modo normal do jogo. E esses merdinhas também vão começar a aparecer no mapa principal, juntamente com o Noi. Então, olha que merda. Eba. Entrando na casa que estava trancada, a gente se encontra com um ambiente bem seguro, um ambiente muito calmo. A gente vê uma TVzinha com um sofá, uma cozinha pequena e um quarto, o qual tem uma carta em cima da cama. 12 de dezembro de 2008. Caro Papai Noel, eu quero um cavalinho de um brinquedo, por favor, de madeira. Eu fui boazinha esse ano. Camila. Ok, essa carta foi bem mais simples de se entender do que a outra. Legal. Indo ao próximo cômodo, temos uma versão mais atualizada da última casinha. E um quarto mais atualizado também. Agora com 2 camas, um crucifixo, uma bola e o cavalinho de brinquedo também. E outra carta. 13 de março de 2014. Minha terapeuta me pediu para escrever para você. Disse que ia ajudar. Já faz 8 meses e todo mundo já seguiu em frente. Meus pais ficam mandando focar na escola. Fui ao quintal ontem. A árvore onde a gente subia ainda tá lá. Só parada como se nada tivesse acontecido. Odeio essa árvore, odeio tudo que fique exatamente igual. Camila. Olha, eu não sei o que me faz pensar, mas talvez aquela segunda cama não seja de ninguém. Enfim, entrando na próxima sala, nós... oh meu Deus! O que aconteceu aqui? O ambiente agora é repleto de moscas e sujeira. Ele não só foi replicado, ele foi destruído e se tornando algo muito diferente do que ele originalmente era. Dessa vez no quarto encontramos tanques de gasolina substituindo os brinquedos e a beleza daquele antigo lugar. – 17 de julho de 2018. Lucas, meus pais ainda não fazem ideia de quem eu sou. Acho que não me olham nos olhos desde o seu velório. Eles não sabem que eu passo a maioria das noites lendo sobre a morte, que é a única coisa que faz sentido pra mim desde que você foi, e é o fato de que tudo termina. Encontrei sua faca semana passada. Ontem à noite, decidi que estava cansada de ser invisível para eles. Queria que eles finalmente me vissem, mesmo que só por 1 segundo. Acho que consegui no final. Quero ver tudo virar cinzas, cada foto, cada móvel. Estou cansada de esperar, Lucas. A gente se vê em breve. Camila. O ódio que Camila tinha sobre o mundo fez 2 vítimas. E agora não resta mais nada. Não há quarto, não há sala, não há banheiro. Foi tudo levado pelo fogo e as chamas do ódio de alguém que perdeu a sua pessoa importante. Alguém atormentado e que não conseguiu se livrar de seus traumas.
E dessa vez, para abrir a porta, a gente precisa resolver um puzzle. E seguindo a cronologia das cartas, a gente sabe exatamente o que tem que fazer. Deixando o medo e a estranheza causada pela última sala, agora nós temos algo novo. Podemos evoluir as nossas armas. Eu particularmente acho que a melhor opção é sempre aumentar o dano dela ao máximo. Porque essa pistolinha, ela vem com um dano muito fraco de início. Mas é sério, se você for jogar, aumenta o dano dela, vai melhorar muito a sua experiência. E bem, nessa parte do jogo a gente tem que explorar esse lugar completamente devastado e pegar alguns quadros e colocar eles nessa porta gigantesca aí. Porém, no meio do caminho eu me deparo com um velho colega meu. Tomara que esse camaradinha não venha a ser um problema pra gente de novo. Enfim, a gente pega todos os quadros, abre a porta e a gente se depara com mais uma porta precisando de uma chave que a gente não tem. Enfim, eu já tô vendo que a gente vai ter que voltar lá na puta que pariu e encontrar essa porra dessa... Oh, isso foi fácil. Mas isso foi fácil demais até. E é aqui onde se inicia a primeira boss fight desse jogo. E a gente vai ter que ou matar esse bicho ou esperar até aquela portinhola abrir, que por sinal ela demora muito pra abrir. Ah, eu esqueci de colocar o som na hora que eu tava gravando, então eu vou colocar uma musiquinha épica e é isso. Aproveitem um pouquinho dessa batalha maravilhosa. Eu tentei deixar ela o mais imersiva o possível, mas realmente é uma batalha bem sem graça. Você só anda, corre, pega bala, atira, recarrega, se cura. E é isso, você faz isso até ele morrer. A gente entra nessa safe room diferenciada, onde dá pra gente upar nossas armas, pegar alguns suprimentos. E temos esses seres, essas sombras, que são memórias da nossa personagem. E aqui eu acho que eu vou ter que pausar um pouco a narrativa do jogo para falar um pouco sobre a história dele. Para começar, já deu para perceber de forma até bem clara que nada disso que vimos nesse mundo paralelo é real, pelo menos até certo ponto. No começo do jogo, a protagonista Laura é esfaqueada múltiplas vezes por um estranho, o qual a gente ainda não sabe as motivações nem quem ele é. Após isso, Laura sobrevive, porém entra em coma pós-traumático. Dentro desse coma, nós revivemos memórias, traumas e um pouco do mundo real através das ligações que temos no orelhão. E essas pessoas de sombra que acabamos de ver são nada mais nada menos do que memórias de conversas marcantes que ela já teve em algum momento de sua vida. Os monstros, como por exemplo o Noia, que é retratado como uma figura asquerosa e hostil, muito provavelmente retratado assim por conta de alguma memória marcante relacionada a um drogado, o qual apresentou risco a ela. Mais pra frente no jogo nos é apresentada uma conversa entre Laura e seu pai,
onde ela conta sobre ter visto uma notícia sobre pessoas sendo queimadas em pneus pelo crime organizado. Ela diz ter visto fotos reais de pessoas que morreram nessa execução e, curiosamente, um inimigo representando essa memória aparece poucos minutos após essa conversa. E a menina psicopata do puzzle das 3 casas, que eu falei há um tempo atrás no vídeo, eu imagino, pelo menos, que isso seja uma representação da mente dela decaindo com o tempo, se decompondo, se enchendo de traumas e medos conforme o tempo. Não consegui encontrar uma resposta muito certa para a história da garota enlouquecendo com o luto, mas eu imagino que seja uma forma de mostrar a aceitação da loucura, dessa decadência mental. Infelizmente eu vou ter que terminar essa história em um próximo vídeo, o qual eu já tô fazendo e não vai demorar tanto pra lançar. Esse vídeo já tá me dando muito trabalho, eu quero muito postar ele pra ver o que vocês acham dessa primeira análise, entre aspas. É isso, eu espero que tenham gostado. Muito obrigada ao pessoal das fanarts, eu amo muito vocês. E se você quer me ajudar, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque isso me ajuda muito a postar próximos vídeos. E se você ativar o sininho, você vai saber quando lançar a parte 2 desse vídeo. Então, é isso. Tchau, Ellie saindo.